Vamos falar de desmatamento, então, Mila. Desmatamento na Amazônia cai 30% nos primeiros meses do governo Lula, é isso? A queda dos índices de desmatamento, então, foi destaque na BBC. A matéria destaca a importância da preservação da floresta para conter o aquecimento global. Fala da mudança de postura, que todo mundo viu, né? Não é possível, né, gente? Só se não realmente não conseguir enxergar para não ver a mudança de postura do governo Bolsonaro para o governo Lula na proteção da floresta. Mas a Mila traz para a gente mais destaque, né? Porque essa reportagem é um reforço também na estratégia de política externa do governo Lula, né? E para conseguir também a compensação financeira pela preservação da floresta, né, Mila? É isso, Vivi. Não é que o desmatamento tenha parado, ele sofreu uma desaceleração, o que é muito importante, foi muito celebrado pelas lideranças e pela imprensa internacional no geral, viu? Não foi só a BBC, não. Muita gente está dando essa notícia com uma pegada muito positiva. A ministra Marina Silva ressaltou isso como uma tendência, o que é excelente, o que é ótimo, mas também indica que há uma longa batalha pela frente e isso pode, na verdade, ser uma grande oportunidade para o Brasil e para os demais países aí envolvidos na bacia da Amazônia. Então vamos aos números primeiro. De janeiro a junho, no primeiro semestre do governo Lula, o desmatamento foi cerca de 33,5% menor que no mesmo período do ano passado, quando Bolsonaro era presidente. Ainda assim, a área que foi desmatada nesses 6 primeiros meses é maior que 3 cidades de Nova York. O Lula prometeu pôr fim ao desmatamento em 2023 e isso, como eu falei, oferece uma grande oportunidade para o presidente para ele ser um power mesmo, um líder mundial, assim como para cobrar mais apoio, um apoio mais enfático dos países mais ricos, algo que o Lula já vem fazendo. Um dos exemplos mais emblemáticos foi o discurso dele em Paris, que todo mundo aí compartilhou nas redes sociais, mas ele fez algo parecido nesse fim de semana na Colômbia, criticando a falta de financiamento de medidas contra mudanças climáticas por parte dos países ricos, disse que esses líderes não sabem o que é a Amazônia, que tratam a floresta como um santuário ecológico, quando na verdade ela é muito mais que isso. E ele falou, mais uma vez, numa espécie de neocolonialismo, e que é importante a gente prestar atenção para que isso não aconteça, para que salvar a Amazônia não se torne um processo em que, mais uma vez, os países mais pobres estão desfavorecidos e os países mais ricos pouco fazem para mudar. Só querem, no final, assinar lá a carta e dizer que eles foram os responsáveis por salvar o mundo. Ele estava ao lado do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, quando falou isso, e disse que, como eu falei, os 8 países da bacia amazônica, Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Equador, é que devem decidir como dar uma vida digna às populações da Amazônia, como preservar a floresta e a biodiversidade. Mas isso, como eu falei, pode ser algo muito, muito, muito importante para o presidente Lula, para ele se pronunciar aí como um grande líder internacional. Eu acho, inclusive, que esse é o caminho para o Brasil voltar ao mundo, como Lula vem ressaltando e vem prometendo, muito mais do que servindo, por exemplo, como intermediário na guerra da Ucrânia. É a Amazônia que interessa ao mundo inteiro, que é um ponto de muito destaque em qualquer campanha, em qualquer discurso internacional hoje, que é um ponto de diálogo com as populações mais jovens do mundo inteiro. Então, é aí um momento em que, mais uma vez, o Lula pode se posicionar como um líder importante e como alguém para atrair mais recursos para esses países desfavorecidos financeiramente, mas favorecidos por ter o conhecido pulmão do mundo aí dentro do seu território, Vivi. Ô Mila, e é esse tema que eu quero explorar contigo, porque durante esse primeiro semestre muito foi dito, sobretudo na seara da econômica, que não existia grande diferença, que independentemente de quem estivesse governando, o resultado seria mais ou menos o mesmo, e a gente está vendo com base nesses dados aí que foram apresentados, que não é o caso. Existe uma diferença bastante significativa daquilo que o Jair Bolsonaro vinha fazendo, no sentido de passar por cima, literalmente, do nosso meio ambiente, e o que esse novo governo progressista faz agora, a despeito de a gente ainda ter um longo caminho a ser percorrido, como você muito bem salientou, que foi dito pela Marina Silva. Com base nisso, eu gostaria que você, que é uma pessoa que acompanha de muito perto esse jogo aí do Concerto das Nações, isso já tem algum tipo de reflexo na própria imagem do Lula e na forma como o Brasil se apresenta junto à sociedade internacional, né? Fala um pouquinho mais para a gente. Você começou introduzindo esse tema, eu acho que é um tema bastante caro, que esse pode ser um caminho interessante para o Lula se consolidar como uma liderança global nessa seara, né, Mila?
Sem dúvida alguma, César. Isso tem sido apontado por muitos analistas, não só por mim, lá atrás, quando o Lula se posicionou aí em relação à guerra da Ucrânia, e a gente falou, ele tem que fazer esse tipo de coisa, sim, ele tem que se mostrar como uma liderança internacional, sim, mas a Amazônia, assim, é o coringa, sabe? Porque todos os líderes mundiais têm que estar falando na Amazônia. Todos os líderes mundiais hoje têm que estar falando em mudanças climáticas. Não dá mais para fingir que isso não está acontecendo. Só que o que a gente vê historicamente é que esses grandes países, que são os maiores responsáveis pela poluição do mundo, que são os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas, de certa forma lavam as mãos, continuam poluindo, assinam vários tratados e não fazem nada, e depois a culpa fica nas costas dos brasileiros, de a gente ter que lidar com isso. Em relação à mudança de uma perspectiva global de liderança, isso é assim, água com vinho, não tem nem como comparar. Já existe já existia antes de vermos esses números uma sensação de esperança muito maior, sabendo que agora a gente tem um líder que não nega a Amazônia como o pulmão do mundo, como algo importantíssimo, que não nega as mudanças climáticas, que não nega que a Terra. Então, isso para a liderança internacional, para líderes conscientes, já é uma mudança, já é possibilidade, já é esperança para populações que se importam com o futuro da humanidade, é uma mudança realmente muito, muito, muito significativa. Agora, o que eu acho que é importante a gente pensar também é que isso, para o presidente Lula, é uma grande oportunidade, porque ele pode, de fato, cobrar abertamente, falar, olha, bacana, adorei o discurso de vocês, acho lindo todos estarmos em uníssono falando da importância de preservar a Amazônia, mas o que vocês vão fazer em relação a isso? Já que vocês não param de poluir aí, o que vocês vão fazer para ajudar a gente aqui? O Lula põe essa meta de 2030 e é uma meta otimista, porque é uma estrutura, né, César? Não é da noite para o dia, não basta a gente mudar a liderança para desestruturar anos e anos de desmatamento, principalmente nos últimos 4 anos, em que isso foi não só legalizado, aberto, como incentivado pelas lideranças. Então, eu acho que tem 2 coisas importantes para a gente ver. É a gente celebrar que a mudança de uma liderança faz sim diferença, e faz diferença prática nos números. A gente tem evidências claras de que mudar a liderança do país, mudar o discurso, tem um impacto na prática. E a segunda questão é reconhecermos que é um desafio muito longo, que temos um longo caminho pela frente e que precisamos sim cobrar das nações ricas um posicionamento mais claro, não apenas batendo palma, não apenas dizendo que é importante, mas com financiamento e com ações práticas em relação a isso. Se eles não vão fazer o trabalho sujo em casa, que eles pelo menos entrem com dinheiro, com recursos reais, e não aquela gracinha, aquele agradinho, toma aqui 500 mil dólares para o Fundo Amazônia, entendeu? Com perspectivas e mudanças reais. Eu acho que essa é uma cobrança importantíssima para o presidente Lula e, mais uma vez, uma oportunidade e tanto para ele ascender ainda mais no cenário internacional.